Começa esse vídeo já pedindo desculpa a Lucas Veríssimo, né, galera? A gente que tinha feito um vídeo aí criticando o jogador depois desse momento bombástico aí no sábado. A gente soube que o Lucas Veríssimo não ia mais jogar no Corinthians, que ele foi jogar no time do Catar. Surgiu uma nova versão, aonde eu acredito mais, uma versão que o Neto contou hoje nos Donos da Bola e que eu vou contar pra vocês agora aqui nesse canal. E por isso eu já peço desculpa ao Lucas Veríssimo, galera. Eu acho que essa versão é mais coerente do que está acontecendo no momento. O que acontece, galera? A gente sabe aí que o Lucas Veríssimo do nada revelou que não vai jogar mais no Corinthians. Lembrando que vamos voltar um pouco atrás, quando essa diretoria do Corinthians assumiu aí do Augusto Melo. O primeiro reforço que ele anunciou foi o reforço do Lucas Veríssimo, a compra do jogador por 8 milhões de dólares, quase mais de 28 milhões de reais investido no jogador. A gente imaginou que estava tudo certo, que o Corinthians acertou a forma de parcelamento, de pagamento e tudo, e que o jogador já era do Corinthians, que tinha assinado os papéis e tudo. Mas na verdade, galera, a diretoria do Corinthians vem fazendo isso nesse início de temporada, nesse início de contratação, dizendo que está fechado com os jogadores, mas na verdade nem paga. Está acontecendo agora com o Mateuzinho, o imbróglio que está acontecendo no Flamengo, enquanto não assinar não vai jogar, mas o jogador já está lá no Corinthians e o presidente vem falando para todos os cantos que o jogador já é do Corinthians. Aconteceu também agora também com o Rodrigo Garro, que não pôde inscrever, o jogador ainda não está inscrito no Campeonato Paulista por conta de pagamento, quase o Félix Torres não vem, e outros jogadores também ficou no impasse até o último minuto, o caso do Ranieri, para ser inscrito no Campeonato Paulista. O que acontece? Essa diretoria do Corinthians está emocionada, está dizendo que está correndo atrás de pagamentos, dizendo que está contratando jogador, mas na verdade trazem o jogador sem mesmo ter assinado os contratos, sem mesmo ter feito os pagamentos iniciais aí dessas compras que o Corinthians vem fazendo. E por isso está atrasando aí, por isso que está pagando esse papelão aí, na verdade, do Lucas Veríssimo. O Lucas Veríssimo, galera, ele não recebeu um centavo sequer desde quando ele começou a jogar no Corinthians no final aí, no começo do segundo semestre do ano passado. Então o jogador não estava recebendo R$1. O Neto contou que soube aí por fontes que o Lucas Veríssimo já tinha se acertado com o Corinthians, mas o Corinthians, eu acho, aí é meu pensamento, o Corinthians não tinha o dinheiro para fazer as iniciais do contrato com o Benfica, e foi atrasando, e estava atrasando o jogador queria assinar o contrato, e o Corinthians estava ganhando tempo para que isso não fosse feito, porque talvez o Corinthians não tinha condição nesse momento. O Corinthians está fechando vários contratos aí de patrocínio, mas esse dinheiro não é visto, esse dinheiro vem a prazo. O Corinthians tem problemas maiores que a diretoria do Duílio deixou aí na mão do Augusto Melo, e ele está correndo aí com um pimpinão para tentar resolver. O fato que ele veio na imprensa também dizendo e colocando a culpa no jogador, dizendo que maldito homem confia no homem, mas na verdade eles não estão contando a história toda como ele deve ser feita, galera. Ele não tem nada a ver com o que ficou para trás do Veríssimo, né? O Veríssimo não recebeu um centavo enquanto está jogando no Corinthians, enquanto esteve jogando no Corinthians. Mas já que ele assumiu o cargo de presidente, ele tem que assumir todos esses BO, e também não tem que vir na imprensa toda hora dizendo que contratou jogador, sendo que não tem nada assinado. Tá jogando pra torcida, tá tentando se autopromover, dizendo que tá correndo atrás das coisas, mas tá fazendo as coisas ultrapassado, tá dando um passo a mais do que deve ser dado, porque na verdade o Corinthians não tá contratando, o Corinthians não tem dinheiro, tá fechando patrocínio, mas o Corinthians não tem dinheiro, e por isso tá sofrendo para poder fazer essas contratações e essa renovação de contrato, até esse novo contrato que iria ser feito com o Veríssimo, mas não foi. O Veríssimo e o seu empresário disseram ao Corinthians que tinha uma proposta para o Corinthians não, que tinha uma proposta de um outro clube que precisava assinar um contrato e tal, que o Corinthians precisava se mover, o Corinthians não acreditou e deixou passar, e o jogador foi embora. O que me deixa mais revoltado é que o Corinthians também não assume essa responsabilidade, que falhou com o jogador, que deixou o jogador aí sem receber, e também deixou aí, a gente só está ouvindo um lado da história, que é o lado do Corinthians, e
E no primeiro momento a gente critica o jogador, xinga o jogador, chama o jogador de mercenário, mas ele correu atrás dele, correu atrás do que ele acha melhor para a família dele, e nesse exato momento ele sofreu várias ameaças até de morte da sua família, dele mesmo. E é importante dizer também que ele não está de todo errado nessa história, né, galera? Pois o pessoal do Corinthians também tem culpa nessa história. Não quero isentar ele totalmente dessa culpa, mas também não está de todo errado nessa nova versão que surgiu aí, até que ele tem razão ou não. Deixa aqui no comentário se você concorda ou não, se você acha que a diretoria do Corinthians está colocando os pés e as mãos antes dos boi aí, tá fazendo cagada. Deixa o seu comentário e se inscreva nesse canal se você chegou até aqui, galera. Vamos seguir e bora com a notícia que não para. Bora!